Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. A conclusão deste livro fala a respeito dessa autoridade de Jesus. Então são 7 tópicos: autoridade de Jesus como Mestre, Cristo, Senhor, Salvador, Juiz, Filho de Deus e Deus. Mas antes da gente partir para o fim aqui, só vamos relembrar aqui, não todos os estudos, mas relembrar os tópicos que foram estudados. A proposta inicial é: que sermão é este? O Sermão do Monte é o esboço mais completo em todo o Novo Testamento da contracultura cristã. E aí os irmãos lembram, que essa palavra contracultura, ela está relacionada à ética cristã, ao modo de vida do cristão, que não pode se confundir com o modo que o mundo vive. O mundo está em outro mundo. Nós estamos em Cristo. Podemos dizer até que nós estamos em outro mundo, né? Nós somos cidadãos dos céus, nosso pensamento está nas coisas do Senhor, nos seus mandamentos, e é totalmente diferente do mundo. Ah, mas tudo que o mundo faz errado? Não. Muitas coisas eles fazem certo. Mas a gente tem que tomar cuidado que no meio desses conceitos certos, logo se misturam alguns conceitos que nós nunca podemos dizer que devemos fazer parte. Então o Sermão do Monte, ele traz aqueles ensinamentos todos que nós vimos, a respeito de como viver, começando com as bem-aventuranças, enfatizando aqui a conduta do cristão. Humildes espíritos que choram, bem-aventurado aqueles que são perseguidos. São 8 qualidades relacionadas à nossa vida. Depois ele fala sobre o cristão como alguém que deve influenciar, ser luz do mundo e sal da terra. E aí um período bem grande do nosso estudo é a questão da justiça do cristão, mais uma vez enfatizando que nós devemos ter um padrão, nós devemos ter uma ética, devemos viver de alguma forma diferente da do mundo. Tanto que nesse período nós temos muito aquela frase de Jesus: ouviste o que foi dito, eu porém vos digo, enfatizando não erradamente como muitos pensam, que o Velho Testamento dizia uma coisa, agora Jesus no Novo Testamento diz outra. Eu até ouvi alguém uma vez falar: não, eu sou do Jesus, eu sou do Velho Testamento, aquele que é de olho por olho, de vingança, como se tivesse diferença. O que aconteceu foi uma interpretação errada. Ouviste o que foi dito, que os escribas, fariseus interpretavam errado. Eu, porém, vos digo, ou seja, eu dou o ensino. Então, o Sermão do Monte é exatamente isso, o momento em que ele chama os seus discípulos, e como nós falamos, multidões também chegaram próximo, ele passou a ensinar aquelas palavras de sabedoria, aquelas palavras que só Jesus, como Deus, poderia ensinar. Então, a partir desse tópico, a gente vai para a piedade do cristão, que fala sobre a questão da religião, da oração, da forma que nós devemos servir a Deus, e depois a ambição do cristão, ou seja, que o nosso maior desejo, a ambição não é algo negativo, a ambição é um desejo, nosso maior desejo deve ser a glória de Deus, e não o nosso bem-estar, e não o nosso descansar. Essa é a parte também muito conhecida, não andeis ansiosos pela vossa vida, que nós devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus. E aí fala de relacionamentos, relacionamento com Deus, relacionamento com o próximo, relacionamento consigo mesmo. E já chegando à conclusão, ele vai trazer essa ideia de juízo, essa ideia de que nós devemos nos dedicar a Deus, não apenas chamá-lo de Senhor, mas nos dedicar aos caminhos
de Deus. Então nós chegamos aqui na conclusão, quem é este pregador? Como eu disse, eu vou ter que resumir bastante aqui, porque cada tópico desse aqui daria uma semana, né? Jesus como mestre, Jesus como Cristo, Jesus como Senhor. Há muito estudo sobre Cristo, sobre essa questão da teologia, sobre o que é o Cristo. Mas é claro, nós vamos terminar e nós vamos resumidamente falar sobre este tópico. Tem bastante texto nos slides, vamos ver se a gente consegue ler todos, mas qualquer coisa a gente vai lendo algumas partes apenas. Mestre. Aqui diz, as multidões ficaram atônicas diante da sua doutrina, pois ele as ensinava com autoridade. Ele se apresentou primeiro como mestre e deixava os seus ouvintes perplexos com o conteúdo e a qualidade e com a maneira de expor a sua instrução. São palavras que falam a respeito de Jesus. A primeira, Jesus como uma qualidade de mestre. Se fosse comparar, né, aos mestres da época, nós percebemos aqui como Jesus se destaca. Existiam muitos mestres naquela época, mas a mensagem de Jesus era uma mensagem especial. Olha aqui, o que ele tinha a dizer não estava culturalmente condicionado, no sentido de ficar limitado a um povo particular, os judeus, ou a um lugar em particular, a Palestina. Os ensinamentos de Jesus se contrastavam, uma palavra difícil, da de muitos dos outros mestres. Se a gente parar para pensar, todo mestre daquela época, como os mestres de hoje, eles dependem de um estudo, eles dependem de alguém que veio anteriormente. Tem uma palavra aqui, que eles eram artiquários. Artiquários, que é um estudioso de coisas antigas. Então eles estudavam, tanto que um mestre, até hoje, como naquela época, ele se fortalecia, ele tinha autoridade por ser um conhecedor, né, da escola de tal fulano, de tal homem inteligente. Quando você vê uma pessoa hoje, né, ensinando, pregando muito bem, ela aprendeu de alguém, né, e ela estudou alguém. Então, aquela autoridade da pessoa, ela vem dos seus mestres, daquilo que eles estudaram. E Jesus, irmãos? Jesus tinha uma autoridade diferente. Aqui diz, o que mais surpreendia era que ele os ensinava como quem tem autoridade, a autoridade própria, de modo nenhum como os escribas, pois estes não tinham autoridade própria. Aí tem aqui um escritor chamado Bruce, que resumiu muito bem essa ideia. Os escribas falavam pela autoridade, enquanto Jesus falava com autoridade. E a gente começa a pensar, né? Antigamente, os profetas falavam, assim diz o Senhor. E Jesus, a frase que aparece em Jesus é, em verdade, eu vos digo. No capítulo 5, como nós falamos há pouco, ouviste o que foi dito, e ele disse, mas eu, porém, eu vos digo. A autoridade, eu estou falando aqui. A gente vê, por exemplo, Paulo, né? Estou ensinando o que recebi, estou passando, recebi do Senhor. A autoridade de Paulo era Jesus, e Jesus tinha autoridade. Então esse é o primeiro tópico, mestre, era alguém assim, imagina você quando a gente vê um intelectual falando, que ele tem uma facilidade de articular pensamentos, e tem uma facilidade de falar, a gente acha tão bom, né?
E Jesus, devia ser aquele sermão, né, que você está ali ouvindo. Até um dia que me perguntaram lá no encontro de jovens que teve do presbitério, que lugar que você gostaria de estar na Bíblia, né? E eu falei, eu gosto muito do Sermão do Monte, eu queria estar lá sentado assistindo, né? Porque imagina você ouvir essas palavras de Jesus. Então vamos lá. Eu vou mais rapidinho um pouquinho agora. Esse tópico ele era maiorzinho. A autoridade de Jesus como Cristo. Jesus tinha uma missão. O que significa a palavra Cristo? É enviado. Então é uma missão. Jesus o enviado. É uma palavra que é usada só para Jesus. Então não é o Cristo é uma palavra usada para Jesus, mas que significa que foi enviado. Então aqui diz, Jesus não pensava em si mesmo como um outro profeta, nem sequer como o maior dos profetas, antes como o cumprimento de toda profecia. Eu falo, prefeitura, não sei de onde que veio isso. Jesus não era o maior, a gente pode se confundir, não, Jesus foi o maior profeta, não, Jesus é a profecia. Foi profetizado que ele viria, o que ele faria, como ele morreria, qual era o seu ministério, e ele está ali cumprindo essa profecia. Olha aqui, as primeiras palavras registradas do seu ministério público foram: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Por quê? Porque ele tinha chegado. O Sermão do Monte há 5 referências diretas ao reino de Deus. Jesus sabia ser o Cristo, o Messias de Deus, da expectativa do Velho Testamento. Então, essa expectativa da vinda de um Cristo tinha acabado aqui, porque ele estava lá. É triste, irmãos, a gente vê debates, né, de judeus, de pessoas querendo provar que Cristo não veio. E eles têm lá os seus argumentos. E alguém estava comentando lá com um desses judeus, falando, mas e Paulo, né? Paulo não era um escriba? Não, ele desviou. Paulo desviou, então falou que Cristo nasceu. E aí tem todos os seus argumentos que Cristo ainda não veio. Mas Cristo veio e ele é então o Cristo. Jesus, o Cristo, o enviado. Três, a autoridade de Jesus como Senhor. Senhor aqui é uma palavra que nós não devemos confundir com Senhor Deus. Senhor, vamos falar que é um Senhor com letra minúscula? É uma palavra de respeito. Senhor, está bom? As pessoas se tratavam com respeito. Tanto que ele diz, nem todo que me diz Senhor, Senhor, herdará o reino dos céus. Né? Depois a gente vai usar esse texto mais vezes. Mas vamos lá. A concessão do título Senhor a Jesus não implica necessariamente num reconhecimento dele como divino Senhor. Pode significar uma forma polida de tratamento. Sequência aqui. Tomemos como exemplo a seção do Sermão do Monte, na qual Jesus se referiu às pessoas que o chamavam Senhor, Senhor. Ele não estava se queixando porque tinham escolhido este título. Ele aceita, é um título apropriado. Então é um título apropriado para Jesus. O que ele tinha contra era que eles usavam superficialmente, sem lhe dar o devido significado. Então ele era simplesmente um Senhor, mas devia ser respeitado como o Senhor, devia ser obedecido como o Senhor. Eu lembrei agora essa história de cumprimentos, né? Quando nesses tribunais, nesses lugares assim, que tudo tem um jeito de chamar, né? Cada um, esse é excelentíssimo senhor, esse é não sei o que e tal. Aí a pessoa chega, excelentíssimo senhor, o senhor é um... Aí fala, o senhor é um... Eu nem lembro que palavra que eu posso falar aqui, né? O senhor é um perdido. Então, é um tratamento que nem sempre adianta muito, né?
Mas aqui no caso não é nem tanto assim. Havia um respeito para com Jesus, mas esse não era suficiente, né? Mas é uma das palavras que nós estamos separando aqui para estudar a respeito de Jesus, era Senhor. A autoridade de Jesus como Salvador. Está claro no sermão que Jesus conhecia o caminho da salvação e o ensinava. Jesus não só ensinou a salvação, ele também a concedeu. Então nós já falamos há pouco, né, que Jesus não era um maior profeta, mas ele era a profecia. E agora Jesus não apenas ensinou sobre a salvação, ele era a própria salvação, ele concede a salvação. A gente pode ver isso nas bem-aventuranças, um pouquinho, né? Quando fala de que são bem-aventurados, que é ele que está dando essas bem-aventuranças para aqueles que estão seguindo Jesus. E principalmente aqui, quando se fala na sequência das bem-aventuranças, que sereis sal da terra e luz do mundo, aqui é uma evidência dessa autoridade de Jesus como o Salvador. Consideremos como Jesus estabeleceu que os seus ouvintes, aquele grupinho de camponeses, eram o sal da terra e a luz do mundo. Como poderiam ter uma influência restrita e iluminadora no mundo? Só por seguirem Jesus. Porque Jesus era a luz do mundo e assim podia fazê-los sal e luz. Por que nós falamos que Jesus é o nosso Salvador? Porque nós cremos que Jesus faz diferença. A amizade com Jesus, a companhia de Jesus muda a nossa vida. Por que nós podemos ser sal da terra e luz do mundo? Por que nós podemos estar libertos do pecado? Tudo é por Jesus, porque Ele é o nosso Salvador. Então esse tópico também podemos considerar aqui, né? Jesus como Salvador. No Evangelho de Mateus, o Sermão do Monte, capítulo 5 a 7, característico das palavras de Jesus é seguido da narrativa do seu ministério prático, capítulos 8 e 9, característico de suas obras. Aqui vemos-lo reivindicando a autoridade para perdoar pecados e realmente conceder perdão a um paralítico, e então comparando-se como salvador dos pecadores a um médico dos doentes. Então, algumas das passagens aqui, né, nós estamos vendo bem rapidamente, mas demonstra essa característica de Jesus como alguém que pode perdoar pecados. Quem que pode perdoar pecados senão o Salvador? Aquele que pode trazer a cura. Ele salva, ele é o médico, esse é Jesus. Ponto 5, é o juiz. Todo o Sermão do Monte foi pregado ante o sombrio cenário de um dia do juízo vindouro. Jesus sabia que este era uma realidade e desejava que o fosse nas mentes e nas vidas dos seus discípulos. Então, se dá essa ideia de pano de julgamento, de juízo, principalmente no final, na conclusão, que nós vimos, aquele que me diz, nem todo que me diz, herdará o reino dos céus. Então está falando sobre um dia de julgamento. E quem que é o juiz? Me diz, ele está se pondo como o juiz aqui. Vamos ver aqui na sequência, no próximo slide aqui. Nunca vos conheci, apartai-vos de mim os que praticais iniquidade. É esse que ele está julgando. Isso aqui é uma referência ao último dia que Jesus vai dizer para aquelas pessoas que apenas chamavam de Senhor com letra minúscula: nunca vos conheci, apartai-vos de mim. Ou seja, a figura central, dia do juízo, ele se faz como essa figura central, Jesus. Ele mesmo assumirá o papel de juiz. Mais tarde no Evangelho de Mateus, ele descreve mais detalhadamente como se assentará no trono da sua glória. Se assentará no trono da sua glória. Então há uma ênfase aqui, e essa reivindicação, né, de Jesus
como o juiz. 6. Filho de Deus. Jesus chamava Deus de vosso Pai. Ele chegava para as pessoas e falava vosso Pai, que era Pai dos discípulos. Uma vez se referiu à vontade de meu Pai, mas nunca, porém, ele se incluiu entre os discípulos para falar de Deus como nosso Pai. Vocês entenderam a ideia aqui? Ele não chegava e falava, Deus, o nosso Pai. Nós falamos isso, né? Nosso Pai. O que significa ser filho de Deus? Aqui também há um estudo, né, interessante. Jesus como filho de Deus não é a mesma coisa de nós como filhos de Deus. É uma ideia diferente. Então ele nunca disse nosso Pai, ele disse meu Pai. E quando ele diz o meu Pai, o relacionamento de Jesus com Deus Pai é diferente de quando nós falamos o meu Pai. É uma bênção nós podemos usar a mesma expressão. Jesus disse o meu Pai e nós podemos dizer meu Pai. Mas quando Jesus diz meu Pai, há uma relação diferente da nossa. Tanto que nós chegamos ao Pai por intermédio de Jesus. Mais tarde, ele expressaria isso em palavras também registradas por Mateus. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém me conhece senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho. Que filho ele está falando aqui? Ninguém conhece o Pai senão o Filho. Ele, Jesus. Quem conhece perfeitamente o Pai é Jesus. Quando a gente chegar no próximo tópico, no Deus, porque Ele era Deus. Aquele a quem o Filho quiser revelar. Então a gente conhece porque o próprio Jesus, Filho de Deus, nos revela sobre o Pai. Mostra-nos o Pai. Tem momento que se você me conhece, Jesus falou, né? Você conhece o Pai. E o último aqui, a autoridade de Jesus como Deus. Essa filiação especial já dá essa dica de que o que Jesus está falando, que é porque Ele é como o Pai, Ele é Deus. Ele se considera igual a Deus, um só com Deus. Não que ele o dissesse explicitamente no sermão, mas as reivindicações de exercer prerrogativas divinas, bem como o seu modo de falar de si mesmo, dão a entender isso. E aí a gente vai voltar a alguns desses textos que nós já citamos, quando Jesus também fala em tudo que me diz Senhor, Senhor. Mas antes temos aqui a bem-aventurança. Essa aqui é uma das formas de que Jesus se mostra como Deus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem, mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque grande é o vosso galardão nos céus, e assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Qual que é a lógica aqui? Daí se conclui que, ao comparar seus discípulos aos profetas de Deus, ele está se comparando a Deus. Por que é essa ideia? Os discípulos, digamos assim, os discípulos não, os profetas, eles eram perseguidos em nome de quem? Em nome de Deus. E aqui ele fala, perseguidos por quem? Por minha causa. Então, quem é perseguido por Jesus é comparado àquele profeta que foi perseguido por ser de Deus. Aí que nessa inferência você entende que Jesus está dizendo como o próprio Deus. Quando ele os advertiu de que uma pessoa que simplesmente o chamasse de Senhor, Senhor, não entraria no reino dos céus, mas aquele que me obedece como Senhor, então ele está mais uma vez aqui, se colocando como Deus. Em Mateus 7,21 diz,
aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Então, nem todo que me diz Senhor, mas aquele que faz a vontade de meu Pai. E em um outro momento ele diz, aquele que me obedece como Senhor, comparando-se com Deus. Jesus é assim visto como Deus. Se então Jesus considerava o obedecer-lhe como Senhor e fazer a vontade do Pai como coisas equivalentes, estava se colocando no mesmo nível de Deus. Os versículos seguintes que falam do dia do julgamento, e já foram mencionados, nós já falamos sobre isso. Todos sabem que Deus é o juiz, e Jesus também. Aqui, se ele é juiz, se Deus é o juiz, ele é Deus. Aqui ele não antecipou uma declaração direta específica de que Deus lhe confiaria o julgamento do mundo. Ele simplesmente sabia que no último dia as pessoas lhe apelariam e que então ele teria a responsabilidade de declarar-lhes a sentença. E ao dizê-lo novamente, igualou-se a Deus. Jesus é Deus. Perceberam, irmãos, num versículo tão curtinho, a gente pode pensar em tantas coisas, né? Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas com a sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, não como os escribas. Que autoridade é essa? Ele é um grande mestre, sabia tudo. Ele é o Cristo, o enviado. Ele é Senhor, no sentido de letra minúscula, é o Senhor, alguém respeitável. Ele é o Salvador. Ele não é só a mensagem, mas ele é a própria salvação. Ele é o juiz, aquele que vai cumprir o decreto. Ele está ensinando e a autoridade de Jesus fala, se você não me seguir, você está perdido. Ele é o Filho de Deus, aquele que tem esse relacionamento especial com o Pai, diferente de nós, muito maior do que o nosso relacionamento, porque Ele é o próprio Deus. A gente conclui agora pensando o seguinte: devemos aceitar o Sermão do Monte com seriedade extrema, pois aqui está o quadro que ele apresenta da sociedade alternativa de Deus. São os padrões, os valores e as propriedades do reino de Deus. É a segunda vez que nós estudamos esse Sermão do Monte. Não lembro se foi 2013, 2014, nós estudamos uma vez. E é um estudo que eu guardo comigo. Toda a classe de novos membros, no começo da aula, eu estudo parte do Sermão do Monte. Não tão demorado como aqui, né? Que senão seria só isso. Eu faço uma leitura e faço uma explicação. Para não dizer toda, essa não estou fazendo, porque a gente estava paralelo aqui. Nessa classe última não estou fazendo. O que eu quero dizer é que o Sermão do Monte me acompanha. Eu gostaria que vocês pudessem pensar. Às vezes a Bíblia é assim, eu como que vou ler a Bíblia inteira, tudo. Pense no Sermão do Monte como um resumo, né? Como foi dito aqui no início. Que sermão é esse? É o esboço completo do Novo Testamento. Fala sobre essa contracultura cristã. Então há muitos ensinamentos ali. É claro que a Bíblia inteira, ela é rica, ela tem mais outros pontos. Mas podemos pensar no Sermão do Monte como algo especial. E como foi dito aqui, né? Ele apresenta algo importante para a igreja. Infelizmente, muitos têm se afastado, têm se conformado com uma vida mais distante de alguns tipos de padrões, né? Como nós falamos na semana passada, a igreja se tornou mais um lugar de brincar do que um lugar de lutar, né? Mas a nossa vida, primeiro é a luta. À medida em que nós vamos vencendo as batalhas, né, nós nos alegramos e nós brincamos, vamos dizer assim,
Mas a vida não pode ser uma brincadeira, um lugar de atrativos, de prazeres, e onde nós estamos aqui para satisfazer as nossas vontades. E que o Sermão do Monte possa ser esse guia para nós, para que nós possamos distinguir quem nós somos. E principalmente para que nós possamos, com Jesus, ser sal da terra e luz do mundo, e servir a Jesus. Só quando uma comunidade cristã viver pelo manifesto de Cristo é que o mundo será atraído e Deus glorificado, né? Sempre a gente entra nesse tópico do testemunho, né? Só quando nós realmente vivermos melhor, nós vamos perceber a diferença que nós vamos fazer no mundo. À medida em que nós buscamos ser o bem-aventurado, nós vamos ser o sal da terra e a luz do mundo. Portanto, quando Jesus nos chama, é para isso que o faz, pois Ele é o Senhor da contracultura.